Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira e como eu disse na passagem de bloco da primeira parte do jornal para a segunda parte desta terça, recebo aqui no estúdio da Super TV, em especial, claro, para o Super Notícias, edição desta terça-feira, dia 9 de março, Elcia Quintão, ela que é diretora do Simprominas e que está aqui para poder esclarecer para toda a população valadarense todo essa discussão, essa ideia que tem sido passada pelo Simpro em detrimento, claro, de algumas medidas do retorno das aulas presenciais aqui em Governador Valadares. Está um pouco nebuloso e ela está aqui para poder explicar qual é a visão e qual é a ideia que tem sido passada pelo Simpro. Primeiramente, Elcia, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite e já para a gente poder começar, até mesmo para a gente não poder perder tempo, qual é a ideia, qual é a opinião, qual é o posicionamento do Simpro em relação à volta das aulas presenciais aqui em Governador Valadares, lembrando sempre, nas escolas privadas? Boa tarde, meu nome é Elcia, né? Eu sou diretora do Simpro Minas e o nosso entendimento é que não é o momento para voltar às aulas presenciais ainda. Todos queremos a volta das aulas presenciais. Os professores querem, né? A comunidade escolar quer, no contexto todo nós queremos. Porém, a gente está buscando a vacinação para todos os professores e Valadares está na alta, né? no pico da pandemia e a gente precisa preservar as vidas. Sobre esse ponto que você acabou de citar aí, Elcia, eu queria saber de você, e até para poder ir ao encontro do que nós fizemos no último mês de janeiro, onde nós aqui da Super TV entrevistamos uma das diretoras de um colégio renomado aqui de Governador Valadares, e ela foi enfática ao afirmar que as escolas estavam preparadas, as escolas privadas estavam preparadas para poder receberem de volta os alunos e que existia um movimento, isso, claro, essa conversa foi feita antes do retorno das aulas, então naquele momento já existia um movimento de que as aulas pudessem voltar a serem presenciais. Existe um diálogo do Simpro neste momento com as escolas privadas aqui de Governador Valadares para justamente discutir e debater? O nosso diálogo tem sido com a Prefeitura de Governador Valadares. Por quê? Porque a Prefeitura decretou a liberação dessas aulas presenciais. Então, nós estivemos em reunião com o Procurador-Geral do município. Sim. E ele ficou de observar o que estava acontecendo sobre a causa que nós colocamos, que né, nós entramos com uma causa de tutela cautelar antecedente, aguardamos o prazo, não teve parecer da Prefeitura. Sim. E agora nós estamos aguardando a decisão do juiz. Sim. Tá? O que nós afirmamos é que a escola é um local de contato, de socialização. Então, por mais que tenha o protocolo sanitário e que a escola tente cumprir, Sim. tem algumas questões que fogem a isso. Então, nós afirmamos novamente que não é hora de voltar. Então, para a gente poder, até para poder utilizar esse verbo que você acabou de utilizar na sua fala, a grande disputa, não vou colocar como disputa, mas o grande embate, no campo, claro, das ideias, uma parte defende uma questão, a outra defende um outro tipo de posicionamento, não necessariamente é do Simpro com as escolas privadas de Governador Valadares, e sim com o município, através da Prefeitura. Isso. Nós entendemos que as escolas voltaram por causa de uma deliberação da Prefeitura, de uma abertura da Sim. Prefeitura. Então, a gente precisa dialogar. E gostaríamos também que as escolas particulares nos ouvissem, porque nós, professores, que estamos no dia a dia na sala de aula, é que sabemos como essa educação acontece, né? Como esse contato acontece. E eu fico muito preocupada, por quê? Porque nós, em momento algum, fomos chamados pelas escolas Sim. para opinar, para dar sugestões a respeito disso. Você acha que o posicionamento do Simpro ganha cada vez mais força, mediante já alguns casos que aconteceram em algumas escolas particulares na semana passada? Portanto, talvez esse pode ser um argumento ainda mais plausível para a defesa do posicionamento do Simpro? A gente entende que isso foi só o início, sabe? Porque aquilo já era previsto, isso já é previsto. Sim.
há que se perder, não se tem o controle dessa situação. Então, a gente sabe que, provavelmente, mais casos irão aparecer. Nós só estamos vendo alguns, mas as denúncias não param de acontecer diariamente lá no Simpro. Sobre essa questão do Simpro e também das escolas, juntamente, claro, com a questão da prefeitura. Você também não entende que um argumento plausível por parte da prefeitura e também das escolas é de que nós sabemos que o processo de vacinação no que tange o Brasil ainda está lento, mesmo o Brasil ocupando um lugar até interessante na questão do número de vacinados em relação ao mundo. Você não acha que pode ser um argumento também e que eles podem fazer vocês repensarem essa ideia de não terem as aulas presenciais até o momento que toda a população, ou boa parte dela, seja vacinada? De que justamente isso, o Brasil ainda está lentamente, caminha a passos largos, portanto, se esperar toda a vacinação, todo o processo de vacinação para toda a população, não vai retardar ainda mais um processo de aulas presenciais, já que esse é um anseio de pais, de alunos e também de alguns professores? Aí nós entramos numa questão política grave, que é a questão da vacinação no nosso país. Né? Nós pleiteamos que os professores sejam vacinados antes de retornar. O argumento deles é que os professores estão no grupo prioritário. Sim. Porém, nós estamos no grupo prioritário dentre os prioritários. Sim. Então, como o processo está sendo muito lento, aqui em Valadares nós estamos essa semana vacinando os de 83 anos hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. Então, esse processo está sendo lento demais. Então, sermos prioritários não resolve a situação agora. O que a gente argumenta é o seguinte: se vacinar os professores, fica tudo muito mais fácil, eles ficam protegidos. Sim. Mas só isso não resolve o problema também. Tá? Nós propusemos à prefeitura que, se é para voltar, que voltemos todos juntos, o município, o estado, esperar todo mundo, porque a gente cai em outra questão política. Sim. Que é a exclusão das escolas públicas, né? Só voltando às privadas, a gente torna cada vez mais fundo esse buraco que separa o público do privado. Sim. Muito bem. Elcia, obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo com a gente. Deixo aqui, claro, como manda um bom jornalismo e como a Elcia mesmo fez questão de afirmar, que neste momento a questão envolve o Simpro MG e também, claro, a prefeitura, através do município de Governador Valadares, representado pela prefeitura aqui de Governador Valadares, e aqui está o espaço aberto para que alguém da prefeitura possa vir e poder apresentar os seus pontos, apresentar os seus argumentos. Claro que esses argumentos, claro, que vão representar a ideia da prefeitura. O espaço aqui está aberto para qualquer pessoa ligada à prefeitura ou ligada à área da educação de Governador Valadares possa estar vindo aqui da mesma forma que a Elcia veio para poder apresentar quais são os pontos que a prefeitura de Governador Valadares entende que sejam plausíveis para o retorno das aulas presenciais da rede privada aqui da nossa cidade. Elcia, obrigado mais uma vez e quando precisar, vou chamar novamente para a gente poder esclarecer ainda mais essas questões relacionadas às aulas presenciais, porque infelizmente nós sabemos que esse assunto deve perdurar por muito tempo. Muito obrigada pelo espaço e eu quero enfatizar que todos nós queremos a volta das aulas presenciais. Só achamos e reafirmamos que não é o momento ainda. Sim. Obrigado mais uma vez. Elcia, o Super Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Só lembrando que o Atlético entra em campo só no próximo final de semana e o Cruzeiro que tem uma decisão já pela frente na próxima quinta-feira. E amanhã traremos todos os detalhes da decisão da equipe celeste no torneio Mata-Mata Nacional. O Cruzeiro que vai encarar a equipe do São Raimundo fora de casa, joga por um empate. O Cruzeiro que é o atual e maior ganhador da competição do Mata-Mata Nacional com 6 conquistas e o técnico Felipe Conceição já está aí trabalhando a equipe celeste para esse duelo já decisivo para a equipe da Toca da Raposa. O Super Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço para você e eu volto amanhã.